muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Vou falar sobre o dom do Espírito Santo. Certa ocasião, eu estava num concílio para exame de um candidato ao Ministério Pastoral Batista, quando foi indagado por um dos examinadores o que significava o dom do Espírito Santo. Ele não estava se referindo, naturalmente, ao dom espiritual, no singular, algo que é outorgado pelo Espírito Santo. Me veio à mente, imediatamente, o versículo 38 de Atos, capítulo 2, o qual apresento a vocês agora. Pedro então lhes respondeu: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Primeiramente, destaco na nossa língua vernácula, agora no grego, koine, dorian tu hagio pneumatos. Quero fazer uma breve colocação a respeito do termo dom, que é este aqui, ó, Dorian. Dorian, Dorian significa literalmente dom gratuito, porque vem de Doria. E justamente o caso é o chamado acusativo singular. Acontece que na sequência nós temos o caso no grego que é genitivo, turragio, e depois pneumatos. Eis aí a expressão, Dorian tu hagio pneumatos. O dom, digo, dom do Espírito Santo. Digo, esse o está aqui e está nesta maneira aqui. Pois bem, o que significa, então, o dom do Espírito Santo? Segundo o próprio texto, o dom, já que está a expressão no caso genitivo, sei que Dorian é acusativo singular, mas na sequência, tu hagio, né, uma alusão do Espírito Santo. Ora, isto indica que gramaticalmente significa consistindo do Espírito. Não é algo que o Espírito Santo dá, feito o dom espiritual, que é uma capacitação especial dada ao crente para a edificação da igreja. Ao contrário, aqui, gramaticalmente, é consistindo do Espírito, isto é, o próprio Espírito Santo que está sendo dado. Por isso que a gente tem aquela ideia de que Dorian tem aquela associação com dom gratuito. A gente não recebe o Espírito Santo porque conquistou, porque galgou algo e então obteve. Pelo contrário, nós recebemos. Pelo menos duas condições nós temos aqui no texto, que são as mesmas para a, a salvação em Cristo Jesus, que também é oferecido como uma dádiva ou um presente. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Cristo Jesus para a remissão dos vossos pecados. Primeiramente, nós temos o primeiro elemento, que é o arrependimento sincero, verdadeiro, correto? Quando fala que cada um de vós seja batizado em nome de Cristo, naturalmente, que para que ocorra a remissão dos vossos pecados, naturalmente, que não é o batismo nas águas, que é em nome de Cristo, que vai salvar o indivíduo. Pelo contrário, é a fé que é depositada na pessoa de Jesus, porque o batismo aqui está se referindo a Jesus Cristo. Logo, nós temos esses dois elementos: arrependimento, de uma forma explícita, e a fé em Jesus, que está implícita no texto. Quando a gente vai para um outro texto, vou me reportar agora ao mesmo capítulo, digo, ao mesmo livro, capítulo de número 11. No 10, é bom que se diga, ocorreu um- uma ação do Espírito Santo enquanto Pedro falava. Cornélio e toda a sua casa recebe o Espírito Santo, e a partir do versículo de número 15 tem uma informação valiosíssima, porque o capítulo
11, versículo 15, nada mais é do que uma explicação do que ocorreu conforme descrito no capítulo 10. Pedro falando, logo que eu comecei a falar, desceu sobre eles o Espírito Santo. Está aqui, ó, o Espírito Santo. No grego, to, pneuma, to, hagion. Como também sobre nós no princípio. Este princípio, enarre, está se referindo justamente ao dia de Pentecostes. Tinha-se passado mais ou menos 6, 7 ou no máximo 8 anos desde que o Espírito Santo foi derramado e que houve aquele cumprimento da profecia de Joel, capítulo 2, conforme no dia de Pentecostes, já que a gente lida com o texto de Atos 2. Passados esses anos todinho, se- se- chegando a 8 anos, 6 a 8 anos mais ou menos, Pedro se reporta àquele evento, o evento genuinamente pentecostal, onde houve sinais visíveis e audíveis, onde os discípulos falaram em línguas estrangeiras, onde as pessoas compreendiam porque se tratavam de línguas identificadas e conhecidas, línguas reais, idiomas humanos, que serviram de veículo para que pudesse falar das grandezas de Deus, demonstrando assim a chamada universalidade do Evangelho. O Evangelho sendo propagado em dezenas de línguas e ali as nações sendo representadas. Ora, quando ele lembra disto, ele diz assim: lembrei-me então da palavra do Senhor, uma referência a Jesus, como disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Quando ele lembra aquele fato do batismo no Espírito Santo no dia de Pentecostes, ele depois conclui: portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom, e você pode indagar, que dom é este? O dom que dera também a nós ao crermos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Você vai aqui para o texto grego e observe que se refere a uma vez mais Dorean, que é o dom gratuito da parte de Deus. Esse mesmo dom subentende o dom do Espírito Santo, que está sendo mencionado aqui no texto, e a gente tem a informação de que trata-se do próprio Espírito Santo sendo concedido, ou seja, sendo dado à pessoa. De modo que a família, bem como o próprio Cornélio, recebeu o Espírito Santo e esta terminologia que é utilizada nesses dois textos. Dom do Espírito Santo.